instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. onde houver ofensa, Que eu leve o perdão. onde houver discórdia, Que eu leve a união. onde houver dúvida, Que eu leve a fé. onde houver erro, Que eu leve a verdade. onde houver desespero, Que eu leve a esperança. onde houver tristeza, Que eu leve a alegria. onde houver trevas, Que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado. compreender que ser compreendido, amar que ser amado, Pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado. que é morrendo que se vive, Para a vida eterna. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado. compreender que ser compreendido, amar que ser amado, Pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado. que é morrendo que se vive, Para a vida eterna. Boa noite, estamos mais uma vez aqui no nosso estudo semanal, buscando mais um dado da doutrina espírita para esclarecer essa jornada que estamos buscando de amplitude da nossa consciência. Vamos pedir ao nosso Mestre Jesus que nos acolha, que seu manto possa estar sobre todos nós, chegando a luz crística no nosso coração, para que possamos ter uma noite de paz e de tranquilidade. Assim pedimos que nos autorize a início do nosso encontro de hoje. Graças a Deus. Vamos abrir o nosso Evangelho para ver o que sai aqui. Amar ao próximo, amar o próximo como a si mesmo, capítulo 11, item 10. Meus caros condiscípulos, os espíritos aqui presentes vos dizem, por meu intermédio, amai muito, a fim de serdes amados. É tão justo esse pensamento que nele encontrareis tudo o que consola e abranda as penas de cada dia. Ou melhor, pondo em prática esse sábio conselho, elevar-vos-eis de tal modo acima da matéria que vos espiritualizareis antes de deixardes o invólucro terrestre. Havendo os estudos espíritas desenvolvido em vós a compreensão do futuro, uma certeza tendes, é de caminhardes para Deus. Vendo realizada todas as promessas que correspondem às aspirações de vossa alma, por isso deveis elevar-vos bem alto para julgardes sem as constrições da matéria e não condenardes o vosso próximo sem terdes dirigido a Deus o pensamento. Essa página é uma página muito importante porque nós vamos falar exatamente hoje sobre essa questão da ligação, da importância do conhecimento para que a gente possa saber o que é essa elevação a Deus. Não é simplesmente só ficar orando 24 horas por dia, mas precisamos ter suporte.
Hoje nós vamos falar desse suporte. O que nos dá suporte para que essa elevação a Deus saia realmente com conteúdo? Senão, só sai rabisco, só sai ruído e não vamos atingir aquilo que estamos precisando. Hoje, a nossa palestra, ela vai versar sobre o contexto de integração da doutrina espírita em relação à ciência, à filosofia e à religião. Então, nós hoje vamos falar do tríplice aspecto da doutrina. O que acontece com a doutrina em relação a esse tríplice aspecto é o envolvimento e, ao mesmo tempo, a integração dos aspectos científicos, filosóficos e religiosos num contexto de trazer amplitude sobre o próprio conceito de religiosidade. Nós vamos, então, ver o que tem sobre isso. Dentro do Espiritismo, a ciência vai ser a parte que vai indagar as questões. A filosofia conclui aquilo que a ciência indagou. E o Evangelho, a parte da religiosidade, vai renovar o espírito, porque vai dar a ele a consciência, a responsabilidade dele com a busca do conhecimento, para que ele possa, então, alcançar a evolução espiritual. Na primeira, a ciência, quando indaga, começa a ter movimentos de opinião. Opiniões que vão começar a se mexer, a buscar argumentos. Com a filosofia, nós vamos começar a mudar os pontos de vista. Em matéria de interpretação da realidade, nós vamos ver que as pessoas começam a ter percepções diferentes em relação àquilo que estão vendo na realidade. E aí a filosofia traz uma variedade de pontos de vista que aquele movimento de opiniões acabou trazendo para a mente do homem. E com isso o homem vai começando a se encontrar nesse projeto, se encontrar nesse caminho. E é por isso que o Evangelho, que traz a parte do papel do homem dentro do universo, o homem espiritual, né? Nós encontramos a renovação. E isso, essa renovação, ela vai levando esse aspecto de integração para a vida inteira. Por isso, a eternidade que nos ajuda a estar sempre em movimento, sempre buscando, sempre variando o ponto de vista. Cada vez que eu interpreto a verdade de uma maneira, eu vou vendo outros pontos daquela realidade e, com isso, eu vou crescendo a minha amplitude de consciência. Então, a ciência e a filosofia são os meios que o homem tem de buscar instrumentação para que ele encontre o verdadeiro sentido da vida. O Evangelho é que vai fazer a arrumação, ele vai fazer o fechamento, ele vai explicar para o homem o papel dele nesses meios. O que esses meios vão favorecer, o que ele tem como papel nesses meios, de busca, de criação, de inovação. Então, o Evangelho vai ser esse fim que vai unir a ciência, a filosofia, e com isso vai trazer para nós a essência da religiosidade, verdadeiramente. Esses estudos são muito complexos e não pode dispensar a abordagem científica, filosófica e religiosa, porque eles estão todos entrelaçados. Então, o estudo da doutrina é um estudo complexo, é um estudo que vai realmente trazer essa integração. Ciência, filosofia e religião são entrelaçados. E o homem vai conseguir fazer essa relação quando ele se apossar do conhecimento científico, filosófico e a verdadeira posição religiosa do homem, que é uma posição que não é aquela posição de estar só em adoração a Deus, mas é mais do que isso. Suplanta
essa vertente da religiosidade, que é só a questão da caridade, da oração, daqueles rituais. Aqui nós vamos ver que a parte da religiosidade vai muito além. Então, aqui temos o triângulo, né? Espiritismo no centro, fazendo a integração ciência, filosofia e religião. Vamos, mais tarde, nós vamos falar um pouquinho mais desse triângulo. Cada um desses aspectos vai ser agora abordado. Primeiro, vamos falar justamente sobre o que o Espiritismo faz. Ele reúne esses aspectos e vai cuidando da natureza, da origem, do destino, do espírito e as suas relações com o mundo corpóreo. É isso que faz com que o Espiritismo possa integrar. Porque a natureza, a origem, destino do espírito não está num só ponto. Não tem só uma explicação. Tem vários instrumentos que a gente vai ter que conhecer para entender exatamente a verdadeira natureza, a verdadeira origem e a verdadeiro destino do espírito. E aí as relações com o mundo corpóreo e as relações entre si, dos espíritos entre si, são coisas muito mais além do que simplesmente uma pessoa transitando pela outra. Não é bem assim, não é? O aspecto, então, científico. O aspecto científico, ele vai lidar com as ocorrências, com os fatos. Por isso, ele vai trazer a explicação, né, dos fatos. As hipóteses, elas podem ter veracidade ou falsidade, porque vai ser conhecido através da experiência, não só a razão. Então, eles vão experimentar para ver se é falso ou verdadeiro. A hipótese tem que ter a experiência, não é só a razão. Aí vocês já devem estar pensando, né, o seguinte, como é que a ciência está encaixada com o espírito? Vocês vão conhecer isso na doutrina. Vocês que conhecem a doutrina sabem que o espírito esteve aqui ao nosso lado, esteve ao lado lá dos filósofos, esteve ao lado daquelas pessoas que estavam pesquisando justamente esses fatos que, no momento do mundo, as ocorrências ficaram muito grandes. E aí não houve como dizer que aquilo era falso. As experiências ocorreram dentro dos salões de festa, dentro das igrejas, dentro dos laboratórios. Então, não tinha como dizer que não existia aquele ser que não era invisível, mas que deu oportunidade agora de ser conhecido. E isso não tinha nada a ver só com a razão. A gente só escutava com a razão aquilo que eles diziam para ter credibilidade ou não. Mas que o ser estava ali, estava. Não importa se ele era bom, se ele era mau, se ele era falso, se ele era verdadeiro, mas ele estava ali. Tinha alguém ali falando. Podia falar mentira, mas tinha alguém falando. E o fato é poder acreditar que existia uma pessoa que estava ao nosso lado, que era invisível e que realmente já tinha vivido aqui a experiência terrestre. Então, o Espiritismo é ciência a partir do fato que está demonstrando experimentalmente a existência de almas, a imortalidade e, principalmente, o intercâmbio entre o plano físico e o espiritual. Várias observações durante vários pontos do globo, durante o mesmo momento, levaram para o codificador da doutrina, o nosso irmão Allan Kardec, essa prova. Várias almas mostraram que não morreram. E como que eles mostraram isso? Através do intercâmbio deles com aquelas pessoinhas que tinham a condição de fazer essa comunicação, que hoje nós sabemos que são os médiuns. O aspecto filosófico. Sócrates diz que filosofia significa amigo do saber. E aí, aspecto filosófico vai buscar
conhecimento, a explicação, a interpretação da realidade. Como é que é isso, como é que é aquilo, a Terra é redonda, não é redonda, quantos céus existem, aonde vai a alma. A filosofia vai buscando essas interpretações da realidade. E aí se caracteriza por indagações. Vai investigar princípios, vai investigar causas. Por que acontece isso? O que gera isso assim? E quem vai fazer a explicação e que vai comprovar a explicação vai ser a ciência. Então, a filosofia espírita, ela trouxe princípios e causas do momento dos espíritos na Terra, do momento dos espíritos no plano espiritual, e a ciência espírita comprovou que havia realmente esses dois planos, da Terra e do espírito. É um constante questionamento, é uma constante dúvida em relação à realidade. E o instrumento de busca da verdade é justamente isso, a dúvida, o questionamento. Você tem alguma dúvida? Se tem alguma dúvida, está prestes a começar a ser um filósofo. Por quê? Se você não tem dúvida, você não vai em busca do conhecimento. Se você acha que sabe tudo, já sei tudo. 30 anos estou ouvindo a doutrina na minha vida. Tá bom, mas nunca interrogou? Nunca interrogou nada? Está aí simplesmente ouvindo, lendo o que os livros explicam? Nós precisamos estar sempre buscando. Quem sou eu? Para onde eu vou? De onde eu vim? O que eu estou fazendo aqui? Por que esses acontecimentos todos estão ocorrendo? As pessoas, em vez de ficarem irritadas, em vez de ficarem amarguradas, precisam perguntar: tem sentido o que a gente está passando hoje? A filosofia, ela tem ideias, ela interpreta, e a ciência comprova. E o Evangelho, trazendo a parte da busca, né, da plenitude do Espírito, ele vai dar o remedinho exato. Qual é o momento da sua evolução? Se você está nesse momento da evolução, tem essa resposta para você. Se você já está no outro momento de evolução, vai ter outra resposta para você. O Evangelho traz todas as respostas para nós. Kardec utilizou essa metodologia em suas investigações. Perguntava e buscava a resposta. Ele não ia com hipóteses para as reuniões. Ele esperava acontecer. Então, ele tinha um monte de indagação e ele começava a fazer essas indagações para o espírito que estava ali, ou para a figura que estava ali, para aquele instrumento que estava ali, porque ele, no entanto, não conhecia logo que poderia ser algum espírito. Tem alguém falando aí como é que isso está sendo feito? Quem é que está aí? Como era seu nome? De onde você vem? E aí os espíritos começavam a interagir com os médiuns que participavam do trabalho de Kardec. Kardec trabalhou com 3 médiuns, 3 meninas, que faziam esse intercâmbio para ele, e ele ia compilando aquelas verdades, aquelas realidades que estavam sendo trazidas, as respostas às indagações, e com isso ele levava depois para casa e fechava a codificação. Mas ele disse o seguinte: nem recusar de pronto, nem admitir gratuitamente. É critério da verdadeira sabedoria. A pessoa vem com uma verdade. Olha, é assim, assim, assim. O princípio é esse, esse, esse. Ah, pode ser. Pode ser. Vamos ouvir outras pessoas, outros espíritos, outras fontes para falar sobre isso. Aí vinha uma fonte de outro lugar, dizia a mesma coisa. Vinha outra fonte de outro lugar, dizia a mesma coisa. Com isso, ele reuniu várias fontes de lugares diferentes. E aí ele não admitiu gratuitamente, ele admitiu com critério. Ele admitiu com a verdadeira sabedoria. Também não recusou. Ele foi buscar e deixou que viessem
as respostas durante a trajetória toda de investigação dele. Então, ele dizia, precisamos duvidar, mas não é desprezar. Nós precisamos duvidar para poder observar melhor, para poder experimentar, para poder observar com a razão. Então, nós temos dúvida? Temos. Vamos trabalhar essas dúvidas. Vamos colocar a nossa engrenagem mental para funcionar. O que eu posso buscar, onde eu posso buscar um dado a mais? O que eu tenho que acrescentar para que essa verdade possa garantir que seja sólida? E aí a ideia se modifica. Sai do ponto de interrogação para o clareamento da luz. O Espiritismo, então, ele é filosofia, quando a partir dos fenômenos e dos fatos dá uma interpretação da vida. E quem é que vai dar os fenômenos e fatos? A ciência. E explica o porquê das dores, dos sofrimentos, da desigualdade entre as criaturas. Aí já está o Evangelho. Quando a filosofia consegue interpretar a vida com essa experimentação dos fenômenos, que vem para a mão dos homens, que vem para o universo dos homens, que vem para o espaço onde eu estou habitando, eu começo a entender o que é a vida. E a diferença entre a vida e a minha existência terrena. Começo a entender por que eu tive tantas dores na minha vida, na infância. Quantos sofrimentos terei que aguardar na minha vida, já que eu ainda não alcancei a plenitude. Por que as pessoas são desiguais? Por que não existe uma equidade material, uma equidade moral, uma equidade psíquica? Porque nós precisamos desse mundo de desigualdades para crescermos. Porque se fosse todo mundo igual, todo mundo ia ficar bonitinho ali, igual robô, e ninguém ia crescer. Mas quando eu vejo o fulaninho lá fazendo uma coisa legal, e eu tenho meu instrumento também, que eu poderia fazer uma coisa também legal, eu me entusiasmo. Ele cresceu, vamos lá, eu vou crescer nesse meu aspecto também. Meu projeto também pode ir para frente. Meu projeto também pode crescer. Então, é justamente no meio ambiente, na coletividade, que eu aguço os meus espíritos, as minhas ideias, as minhas luzes. E o aspecto religioso? Onde fica o aspecto religioso? Na verdade, a existência do poder superior trouxe para nós um conceito, né, de religião. Religião é aquela pessoa que está acreditando e reconhecendo que tem um poder superior a ela e ela está respeitando. E ela está se postando diante dessa suprema inteligência. Agora, muito disso fez com que as pessoas se tornassem dependentes e essa dependência ficou com o poder do ser humano. E com isso ele começou a criar atos que ritualmente iriam fazer com que os homens se comunicassem com esse poder superior. Esses atos especiais, esses atos, as orações que a gente não sabia bem como dirigir, nós nos ligávamos a esses seres que passaram na nossa vida e que deixaram um legado muito, muito bom para a humanidade, considerados os santos. As energias que nós respeitávamos, que nós venerávamos, eram consideradas poderes superiores. E assim a gente foi vendo o homem criando a religião dos homens. Várias facetas da realidade, várias facetas dessas manifestações acabaram se tornando religiões, segmentando a ideia de reconhecer a possibilidade de uma ligação, uma forma só de ligação.
e não várias formas de ligação. Mas o homem começou a se interessar por canalizar a sua individualidade para direções específicas. Cada homem foi se dirigindo para uma direção em que ele acreditava ou se sentia bem. E se sentir bem também é um fato que é importante, né? A pessoa tem que se sentir bem dentro desse reconhecimento com o poder superior. Não é mandado, não é imposto, senão não é realmente um reconhecimento de poder superior. Porque o poder superior não impõe, ele não manda. Mas muitas vezes, através de atos especiais, o homem se humilda diante desse universo tão poderoso. Então, o aspecto religioso ficava nessa condição. Com o tempo, a religião também foi progredindo. A noção, esse reconhecimento desse poder superior também foi ampliando o conceito. A abertura do canal da consciência do homem foi ampliando e visto que não tinha um poder superior que administrava tudo, mas o poder superior. E esse poder faz parte de todo o universo, dentro de todo o balanço das leis que regem ao nosso redor, que regem nossa caminhada, que regem o movimento das árvores, regem a migração dos pássaros, que regem o sol e a lua, a chuva, o vento. Esse é o poder que realmente vai trazer para nós a certeza de que eu sou uma com esse universo. A religião começou a se transformar. Já começamos a ver pessoas olhando esse aspecto religioso sem medo. E o respeito que eu preciso ter não é porque tem um ser lá em cima que vai me impor, que vai me botar de castigo, que vai eleger para mim, fica lá no inferno, fica lá no céu. Não. É esse poder de religiosidade que eu quero alcançar para manter o meu equilíbrio. Porque o equilíbrio do homem depende dele com a natureza universal. Depende dele com este poder superior, invisível. Então, o Espiritismo, ele entrou trazendo uma nova era para a humanidade. Não uma religião, mas a religião. Aquela que vai unir as seitas religiosas numa só direção, que é a direção da caridade. Para isso, ela ensina o homem a limpar-se do egoísmo, a trabalhar a humildade, a olhar para o mundo sem ser do mundo, a viver no mundo sem ser do mundo. Então, isso trouxe uma nova era para a humanidade. A proposta, então, do Espiritismo é resgatar a fé do homem. Através de quê? Da educação. Então, ele ajuda o homem a se libertar das superstições, porque elas foram implantadas pela ignorância. Então, hoje, a gente já tem como entender por que um gato preto passando por baixo da escada não vai dar 100 anos de fracasso para as pessoas, né? Eu não preciso ficar andando com a ruda na orelha para segurar o olho grande do inimigo. Eu sei o que está gerando isso. Eu sei o que está fazendo a sintonia com os olhos negativos das pessoas e eu posso me libertar melhor, porque isso diz respeito à minha posição diante do mundo. Então, o Espiritismo não pode ser considerado uma religião nesse sentido comum. A proposta religiosa do Espiritismo é a proporção que o homem vai tendo de transformação moral. Conforme eu vou proporcionando na minha vida uma transformação, eu vou chegar realmente a dizer: estou revivendo
o ensinamento de Cristo. E eu estou revivendo esse ensinamento na sua verdadeira expressão de amor e caridade. Não importa se eu sou de cor, não importa se eu tenho dinheiro ou não, não importa se eu tenho que cuidar de uma pessoa para que essa pessoa possa realmente continuar sendo, né, a sua caminhada espiritual, tendo que viver daquela maneira, ela tem uma doença, mas é ali que eu tenho que me dedicar. Outros estão aí para ajudar, para curar, para levantar esses edifícios para a moradia ficar mais confortável. Enfim, nós precisamos transformação moral, porque senão nós nem vamos aceitar essa máquina deslumbrosa aqui que me faz comunicar com o mundo inteiro. Tem gente que não gosta. Tem gente que não quer nem chegar perto. Tem gente que diz que isso não é coisa de Deus. E aí, a gente não se transforma. A gente não revive os ensinamentos de Cristo. Amor e caridade, fundamentais na vida do homem. A ciência, então, e a religião formam duas alavancas da inteligência humana. Uma revela as leis do mundo material, a outra as do mundo moral. E não adianta ter um mundo material à minha disposição, com todo o requinte, se meu mundo moral interno está fracassado, se meu mundo moral interno está dilacerado. Porque eu não vou saber existir no mundo material. Eu não vou usufruir do mundo material de uma forma saudável. Então, é preciso que haja a ligação das duas. São forças que precisam se apoiar, que marcham combinadas. E é claro, se elas marcham combinadas, elas prestam mútuo concurso. A ciência deixa de ser totalmente materialista. E a religião não vai ignorar mais as leis orgânicas e imutáveis da matéria e não vai ficar só pensando em espírito, em Deus, em Jesus. Está lá. Só amém, amém. Agora, a religiosidade está trazendo para nós o porquê das coisas. Por que eu estou passando por determinadas situações? O porquê que eu não encontrei aquela porta que eu tanto estava procurando. E tudo isso, Jesus já tinha ensinado. Jesus sempre falou para nós da porta estreita. E se eu não tiver apoio da ciência, da filosofia e da religião, eu não vou entender o que é essa porta estreita. E para alcançar a porta estreita, eu preciso ter a chave. E a chave que revela as leis do mundo é a combinação da ciência e da religião. E o que acontece? Se eu tenho a chave e eu não olho qual é o caminho que já me foi revelado, não vai adiantar nada. Se eu tenho o caminho que já foi revelado, mas eu não quero buscar a chave para ir abrir a porta, também não adianta. Se eu tenho o caminho e outra pessoa tem a chave e ela está do meu lado e eu vou na aba dela, também não vou passar na porta. Porque só passa na porta aquela pessoa que tem a sua própria vontade, que é dono da sua consciência. Você pode buscar pessoas para entrarem junto com você, mas nunca cada uma sendo a chave da outra. Todas as pessoas podem entrar juntas pela porta,
mas cada uma com a sua chave, cada uma com a sua força, cada uma com a sua consciência. Einstein diz uma frase muito interessante: a ciência sem a religião é paralítica. E a religião sem a ciência é cega. Por que a ciência ficaria paralítica sem a religião? Porque ela não tem saída. Ela não vai ter explicação para tudo. Então, ela vai ficar capenga. Ela não vai poder andar, ela não vai poder subir, ela não vai poder crescer. A religião, se não tiver os fatos comprovados, acredito porque acredito e pronto. E essa cegueira, na mesma hora, desmorona. Porque não é isso. Então, Einstein trouxe para nós essa vertente. Não fiquemos paralíticos, igual a ciência, sem querer nada com a religiosidade. Não vamos ficar cegos, porque não queremos nada da matéria, nada científico. Vamos trazer para a nossa vida essa relação saudável entre a ciência, a religião e a filosofia. E aí Emmanuel fala uma coisa muito linda. Ele diz que o espiritismo pode ser simbolizado por um triângulo de forças espirituais. Nesse triângulo, que nós já vimos lá no início, a ciência e a filosofia, vinculando o homem à Terra. E no momento em que o homem consegue entender o desenvolvimento moral que o espera para os dias futuros, para que ele construa o reino de Deus dentro dele, vai exatamente criar esse ângulo divino que vai ligar o homem ao céu. Então, aqui, conhecimento sendo buscado pela ciência e pela filosofia. Então, eu estudo o movimento que eu estou querendo descobrir, a filosofia vai esclarecendo aquilo que eu estou descobrindo, mas sem o contexto moral de aplicabilidade disso aqui, não vai adiantar. Eu preciso entender como é que isso pode ser aplicado. Eu preciso entender o contexto. Cada conhecimento, cada esclarecimento diz respeito a você. Não diz respeito ao universo só. Está tudo interligado? Tá. Mas cada um tem um peso em sua vida e tem uma proporção em sua vida de conhecimento que já foi adquirido, de consciência que já foi absorvida e de respostas. A religião, então, vai ser esse encontro, essa sublimação do espírito que estudou, que teve esclarecimento e que uniu isso em conhecimento, mas nunca esqueceu de entender como se aplica esse conhecimento. Quantas pessoas estão aí inteligentíssimas, em faculdades, mestrados, estão usando esse conhecimento. Como? Então, vocês estão olhando bem isso, né? Vamos imaginar, na sua vida, qual o ponto mais importante que você já pensou? Vocês já conseguiram imaginar essa sublimação? Ciência, filosofia, esse conhecimento esclarecido com a razão. Aí eu vou saber exatamente o que é adorar Deus. Porque não é só o que a religião diz. Ah, gratidão, Deus é providência. Tá bom, mas Ele me dá tudo que eu tenho e eu não aproveito.
Por quê? Porque eu esqueço de buscar esclarecimento. Eu esqueço de ver por que esses fatos estão aqui do meu lado. Por que eu estou passando por essa situação hoje? A filosofia já tem esclarecimento para isso. Então, vamos realmente buscar essa ligação dos fatos que a gente está passando hoje, com tudo que a filosofia já trouxe de conhecimento, e vamos entender que moralmente nós precisávamos disso para sublimar a verdade. Para que o nosso espírito possa olhar para o alto de uma forma coerente, de uma forma sadia. Pensem nisso. É muito importante a gente entender esse tríplice aspecto. Por quê? Vamos imaginar, vamos parar ali naquele triângulo e vamos entender que toda a nossa vida precisa de um triângulo desse. Por quê? Eu quero entender uma doença do meu filho. A ciência disse que ele está com febre, com isso, que ele está com diagnosticou. Isso aí é suficiente? Foi lá, deu um remedinho, ficou bom e pronto. E aí eu vou fazer minhas orações, agradecer a Deus porque ele ficou bom. Será que ele não vai poder voltar a ficar doente? Porque eu não estou me esclarecendo daquele momento que ele passou. Eu não estou trazendo para mim a explicação da vida que ele estava para que justificasse aquela doença. Então, tudo na vida, para que a gente possa realmente entender esse universo, é necessário ter esse balanço. Nós ouvimos falar que tudo que nós estamos passando é porque perecemos. Merecemos, temos necessidade, mas por quê? Eu tenho necessidade de sofrer? Caramba! Que Deus é esse que me diz que eu tenho necessidade de sofrer? Não é Deus que diz. Não é Deus que manda aquele caminho para você, não. É a força do universo que rege todo o nosso mundo, é sempre encaminhando para a luz. A espiral é sempre para cima. Quem é que fica parado lá embaixo? Nós. Nós que ficamos presos, amarrados em conceitos, em crenças, em viciações, em paixões. E quando eu entendo que lá no Evangelho diz que as minhas paixões impedem meu crescimento, eu vou ver o que gera essa paixão. Aí vou lá para a ciência. A ciência prova e explica para a filosofia que toda vez que eu gero um movimento, uma atitude, de uma forma impulsiva, eu formo um moinho de energia que vai trazer como bumerangue para mim de volta. A energia que eu vou soltando para o meio vai voltar para mim. A ciência explicou isso. E a filosofia começou a entender, a esclarecer ao homem. Olha só, pensa no que você está fazendo, pensa no que você está pensando, pensa no que você está falando. E com isso o homem vai se dar conta, caramba, eu não quero ter inimigos. Eu preciso ter amigos. E como eu preciso ter amigos, o que eu tenho que gerar no meu ambiente? Energias positivas. E é assim que o homem vai começando a sublimar aqueles comportamentos do passado, que estavam aqui nas gavetinhas ainda pululando para sair, e vai começar a lidar melhor com esse universo, com a sua própria força, com seus sentimentos. As ideias vão se tornar mais sadias, mais humanas, mais acolhedoras. Por isso, pensem sempre nesse triângulo.
o que a ciência está dando para a gente de informação, o que a filosofia já interpretou da vida, e vamos pensar nisso tudo vivendo com religiosidade. Sempre em equilíbrio com essa força do universo, com este poder energético que nos criou, essa inteligência suprema que nos deu a vida. Mas a existência, quem comanda somos nós. A vida nos foi dada para que a gente pudesse estabelecer agora aqui caminhos produtivos. Então, a doutrina espírita, ela lida com essa tríade. E ela mostra ao homem que ele é responsável por administrar esse triângulo. É um triângulo de forças. É um triângulo que vai ajudá-lo para chegar à luz mais rapidamente. Não adianta ficar só orando. Não adianta ficar só esperando que a providência divina, ela vem de qualquer maneira. Ela vem, mas quantos anos você quer esperar por ela? Não dá para fazer uma forcinha? Não dá para dar saidinha da cadeirinha para ir buscar um pouquinho mais de instrumentos? Porque você não tem todos ainda. Mas eles estão aí, espalhados pelo mundo, ao seu lado, na sua frente. Olha para o lado, vê se não tem uma pessoa que possa te ajudar, que possa te dizer o caminho que é mais fácil, porque ele já seguiu. Ele pode dar o exemplo. Mesmo que seja um caminho que você vá fazer, o exemplo do outro também é importante. Pelo menos as pedras a gente não vai pisar mais. Ele vai dizer quantos buracos tem no caminho. E se você cair no buraco, vai ser um problema de desatenção sua, que já foi avisado, que aquele caminho tinha muito buraco. Vamos pensar, então, como nós estamos norteando esse tríplice aspecto na nossa vida. Hoje está ótimo esse momento, porque está todo mundo se encontrando com si mesmo. E está na hora de eu rever. E está na hora de eu mostrar à minha família como esse tríplice aspecto se encontra dentro do meu lar, dentro das uniões familiares. E assim a gente vai perceber que a doutrina espírita vai além desse universo ritualístico, vai além do universo do laboratório, vai além do universo dos livros. Ela integra tudo isso. Não desmerecendo de cada unidade dessa em per si, mas ela faz a conexão. Assim, nós estamos encerrando aqui o nosso momento de estudo, que nós fiquemos bem durante a semana, sempre juntinho do Evangelho, que é a nossa medicação diária. Cada um tem a sua dose para receber daquela medicação. Pedimos, então, ao nosso plano espiritual que nos acolha no nosso sono e que a gente possa ter uma unidade sempre equilibrada entre as forças materiais e as forças espirituais. Assim, encerramos o nosso momento de hoje, dizendo todos, graças a Deus.